Olá, hoje eu estou aqui para conversar sobre o tema do Boto Tucuxi de 2009. Isso mesmo, Jiroji, a Estrela da Manhã, uma ópera da selva. Como eu já falei em outros vídeos, o tema de 2009 é inesquecível por vários motivos. O primeiro deles é o próprio enunciado do tema, Jiroji, a Estrela da Manhã, uma ópera da selva. Por quê? O que foi esse tema? Quais eram os objetivos que nós queríamos mostrar através da produção daquele espetáculo? Bem, tudo começou quando eu li o Almanaque do Pensamento, publicado em 2009, que trazia, em 2009, o ano do Sol. Era um ano solar. E daí eu comecei a pensar, a estrela que fica na testa do Tucuxi deveria ter alguma explicação, deveria ter algum objetivo. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Significa que ele é imenso, grandioso. E o Boto Tucuxi, para a cidade de Maranhão, possui uma identidade muito forte, muito grandiosa. Então eu acreditei que era o momento de, digamos assim, efetivar o significado dessa estrela na fronte do Boto Tucuxi. Um símbolo emblemático. O que significaria, né? Segundo o mestre Mário Fernandes, na época mestre da batucada, a estrela representava um mar. Era a fundação do festival que estava ali determinado, que estava marcado naquela estrela na fronte do Tucuxi. É interessante porque ela também nos remete ao boi-bumbá caprichoso, que possui uma estrela na testa, porém das cores azul e branca. E o Boto Tucuxi, as cores são lilás e branco. Foi um pouco complicado, mas quando pediram para eu produzir um tema, para eu pesquisar e criar um tema para 2009, me vieram todas essas ideias na minha cabeça. Então eu imaginei essa representação num contexto clássico de ópera, uma ópera que acontece no meio da selva, na cidade de Maranhão. E o que é uma ópera, né? A ópera conta uma história trágica, uma história dramática, ou uma história de romance. No caso, a ópera do Tucuxi era uma história sobre o sol. Então o sol ele estava presente em toda a apresentação, vários aspectos, como adereço em alguns itens. Então ele foi bem marcante por conta disso. Era um ano solar, o Tucuxi tem uma estrela na testa, o Sol é uma estrela, então havia todas essas correlações. A Yara trouxe dessa vez o Boto Tucuxi para o espetáculo. Ela era uma referência em relação a Iemanjá, que também carrega uma estrela. E como a presença da Yara é muito mais forte que a da Iemanjá nos nossos rios, então ficou a Yara trazendo o Tucuxi para a galera. Depois nós tivemos outros aspectos, como no momento da chegada da rainha do folclore, Ana Kátia. Ela vinha representando uma estrela de fogo que surge de dentro de uma fogueira. E essa fogueira é o centro, seria uma analogia aos antigos festivais folclóricos da cidade de Maranhão, que ainda pulsa na memória popular. Então os figurantes deveriam ser representados, ou representando, os figurantes dos antigos folguedos, principalmente das manifestações folclóricas ligadas às pessoas que fizeram parte do momento inicial do Boto Tucuxi, como os membros da Dança Mãe África, como os membros da quadrilha Os Presidenciáveis e outras danças. Embora o objetivo era mostrar esses membros, nós não esquecemos de outras danças que não fazem parte desse cordão, nesse sentido aí da fundação do Boto. Não funcionou muito bem, faltaram mais brincantes, faltaram mais figuração. A gente observa que muita gente gosta do Boto, muita gente se diz apaixonada pelo Boto, porém prefere torcer na galera, vibrando. Por isso, muitas vezes temos dificuldades de encontrar brincantes para formar os cordões para os momentos cruciais de apresentação, como figura típica, como o alto do Boto e outros. Então, a Ana Kátia trazia no seu costeiro, na parte de trás, uma estrela, mas infelizmente ela findou caindo, o que foi lamentável.
A nossa figura típica foi o curumim do mato. Era uma referência ao momento da chegada da tecnologia que faz com que muitos valores infantis tradicionais das crianças que moram no interior começam a ser esquecidos, porque as tecnologias modernas, digitalizadas, elas começam a seduzir o olhar das crianças. O que não é ruim, é salutar. Porém, é necessário resgatar sempre esse lado infantil, do sentido da criança no interior. Nesse momento chega no caso, na época ainda era porta-estandarte, Daiane Queiroz, que vem representando a mãe natureza de uma alegoria que fazia referência ao Mapinguari. E por falar em Mapinguari, a nossa lenda amazônica foi a lenda do Sol, a lenda de Girogi. Como surgiu esse astro? O Girogi, ele é chamado assim pelo povo Nhambevá, que também é chamado de Apopocuva, que foi cantado na letra da música. Eles ficam na fronteira da Amazônia com Mato Grosso, mas fazem parte do eixo da Amazônia. E dentro do eixo nós colocamos também outras etnias, como os Macu e os Canamari, que também fizeram parte daquele momento. Inclusive a celebração das tribos, que naquele ano, pelas questões de contenção de gastos, porque quando chega 2009, o festival começa a passar pelo enxugamento. Os botos, as agremiações, recebem menos verbas, porque começou a se perceber que é um evento dispendioso. Então foi necessário fazer contenção de gasto para que o festival pudesse acontecer em 2009. Tanto é que dos 22 itens que sempre estavam presentes no regulamento, em 2009 nós tivemos apenas 19. Souberam ali equilibrar o regulamento para que pudesse sair um grande espetáculo, como sempre se sai. Mas houve bastante contenção. E depois nós tivemos o ritual Nimongarai, é o ritual do surgimento do sol, também pelo povo Apopocuva, ou Nhambevá. É o momento que eles esperam o Girogi nascer. Girogi é um nome que o sol recebe pelo povo Nhambevá no amanhecer. E à noite, tradicionalmente, antes dele se pôr, ele continua sendo Guaraci. E Guaraci veio sendo representado pela Índia dela, que veio no beija-flor Brilho de Fogo, que existe uma lenda que diz que é esse pequeno beija-flor que espalha no amanhecer o brilho do sol pela floresta. Ele voa rápido, tem uma cor cintilante, muito puxada para o dourado e laranja, cores vibrantes de amarelo, que faz com que os raios do sol se espalhem pela floresta. Então existia todo esse contexto aí de luz, de brilho, de estrela. E o Boto Tucuxi, infelizmente não houve possibilidade, chegaria numa estrela. Mas a contenção de gasto não permitiu que essa estrela fosse confeccionada com uma alegoria. Então a ópera se desenrolaria em cima de toda essa temática de estrela, de brilho de luz, de marco, justamente para enfatizar o marco que está na testa do Boto Tucuxi, uma estrela reluzente. Então, na verdade, era um tema simples, embora a frase discursava ali de forma imponente, Girogi, a Estrela da Manhã, uma ópera da terra, da selva, a temática, o tema era simples, era somente mesmo para celebrar esse marco, essa estrela na testa, na fronte do Boto Tucuxi. Muito bem, e assim ficou a música Tucuxi, a música Girogi, a Estrela da Manhã, que serviu para a celebração tribal e já foi repetida várias vezes, como nos anos de 2014, 2018 e 2023. Eu acredito que muitas vezes ela ainda vai ser repetida, porque ela fica na história da trajetória do Boto Tucuxi desses 20 anos do Festival dos Botos. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Estrela da manhã, estrela da manhã, Girogi, Girogi, estrela da manhã, estrela da manhã. Os detentores da grande floresta, irmãos do mesmo eixo tribal, reunidos para um grande ritual, Nimongaraí. O Girogi o sol, o Girogi o sol,
Guaraci, a deusa do sol, divinificada pelo grande pajé, traz consigo o mensageiro da luz, o Ainambi, o Aré, o Ainambi, o Aré. O raio de luz resplandece do pequeno colibri, fazendo o fenômeno astro-rei reluzir, rasgando a frondosa selva, a magnitude do beija-flor, o brilho de fogo, o brilho de fogo, o brilho de fogo, o brilho de fogo. Macu, Apopocuva, Canamari, Maquitaré. Com um brilho estelar em sua fronte, surge o boto do Cuxi. Pela alegria contagiante, é a paixão de Maraã. Girogi, 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 estrela da manhã, estrela da manhã. Girogi, 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 estrela da manhã, estrela da manhã. Girogi, a estrela